Olá, queridos, tudo bem? Depois de 3 meses sem gravar, estava cumprindo compromissos na Europa. Louvado seja Deus que retornamos juntamente com o Pode Levantar e realmente retornamos em altíssimo nível. Com a graça de Deus, vamos começar mais um episódio. Dá seu like, se inscreva no canal, porque certamente eu acredito que vai vir muita coisa legal hoje, até porque o convidado é de altíssimo nível. Mas antes de apresentar o convidado, quero apresentar os meus 2 colegas, amigos, filhotes que eu peguei para criar. E simplesmente esses 2 homens de Deus estamos aqui e vamos, consequentemente, fazer um podcast mais relevante que você possa estar assistindo. Primeiro é o Douglas. Pega na mão do seu amigo. Você tá bem, né? Bem, graças a Deus. Eu fiquei pra Europa, tudo tranquilo contigo? Tudo tranquilo. Certeza? Certeza. Qualquer coisa, tá bom? Certinho. Vai orar que Jesus é contigo. E o Kesley? Já cheguei, esse aqui eu preciso ver que é meu barbeiro, entendeu? Esse aqui é meu barbeiro, esse aqui eu preciso, né, constantemente estar lhe dando apoio, tá bom? É aquele que dirige seu carro. É aquele que dirige, e presta atenção, negócios à parte, temos uma boa notícia hoje, vocês viram o nível do convidado, certamente não desprezando os outros, não é desprezando os outros, a gente sabe que a gente procura ter muito apoio, fornecer apoio, sempre receber com carinho, mas de fato é um convidado relevante. Estive numa vigília em Goiânia, ele estava pregando, e aí quando pensa que não, eu lancei o convite para ele estar no Pode Levantar, e graças a Deus nós temos hoje simplesmente o pastor Eduardo Batista, sala de palmas. Eduardo Batista está conosco hoje, senhores. Para você que disse que meu podcast não ia dar certo, toma, a professora lá da quinta série falou que simplesmente o hino da Mari Sabor de Mel, tá? E eu tenho uma boa notícia, vai ficar pior para você, mas é isso, Eduardo. Seja bem-vindo, meu brother. Obrigado, meus amigos. Eu acho que vocês aumentaram muito aí, o pessoal vai numa expectativa gigantesca nesse podcast aí, nós vamos decepcionar, eu acho. Não, mas pelo menos se a gente decepcionar tá bom, até porque hoje o Eduardo já disse pra mim, Douglas e Kesley, eles ouviram, o Eduardo disse que pode perguntar o que quiser, então simplesmente, hoje é sem censura. Eduardo, lançamento do meu último livro, que tá? Isso? Esse é Maratona do Apocalipse. É o único devocional baseado em Apocalipse que existe no mundo. Eu tive o privilégio, estava lá na Europa fazendo o lançamento desse livro e eu quero poder te presentear, tá? Deus abençoe você poderosamente. Deus abençoe. Tá bom? Obrigado. E depois eu quero que assina aqui, né? Nesse caso a gente combina o valor, a gente alinha, tá bom? A gente alinha. E também fazendo sempre menção do Golter, vocês não conseguem ver, mas ele é tipo Batman, entendeu? Ele sempre tá por ali e diz a lenda que você bater na mesa 3 vezes ele aparece, entendeu? E aí nós temos aqui o apoio fantástico de duas referências cristãs. Primeiro é o Elias, né? E depois nós temos a Kathleen ali, enfim. Eles estão ali tranquilos, de boa. E eles simplesmente são aqueles que puxam a nossa orelha. Se eles perceberem que a gente tá empolgando, eles tacam alguma coisa, mais ou menos eles encerram a live. Se exatamente, entendeu? Se for dar processo, eles encerram a live. A missão deles aqui é tentar fazer com que nós não tomamos processo. Mas certamente iremos conseguir. Vamos começar com uma pergunta básica de filosofia. Eduardo, quem é você? Rapaz, essa pergunta é profunda, mas eu sou Eduardo Batista, sou filho do pastor Itamar, da pastora Valdirene, sou casado com a Rebeca, sou pai de 4 filhos, do Pedro, da Selena, do José e do Timóteo. Sou empresário desde que eu entendo por gente. Nasci e cresci dentro de uma indústria de camisetas cristãs. Vivo ali trabalho com isso desde que eu entendo por gente. Então, hoje é uma indústria de 36 anos e eu tenho 35 anos. Então, nasceu antes de mim, de eu nascer, né? E é isso que eu faço. Eu falo de Jesus, levo Jesus através das camisetas e tô criando uma família aí. Pai, empresário, cristão, pregador. A gente se conheceu, o Eduardo trazendo uma mensagem muito, muito relevante, foi muito interessante a forma com que Deus te usou naquele dia. Então a gente vai explorar. O Eduardo falou a respeito da indústria de camisetas, é praticamente a maior referência em camisetas cristãs que hoje existe no mundo, né? É a poderosíssima e a gloriosa Marca da Paz, que inclusive nós vamos tratar sobre Marca da Paz hoje. Vamos falar, o Timóteo nasceu de domingo para segunda? Sábado. De sábado para domingo. Amanhã faz uma semana que ele nasceu. Timóteo já
já tem uma semana de vida Isso aqui, aí. né? Aqui, vindo a esse mundo. E aí nós vamos tratar sobre isso, sobre a família do Eduardo, vamos falar sobre ministério, vamos falar sobre vários e vários temas, e vamos que vamos. Bom, nós separamos aqui algumas perguntas, Bora. e nós entendemos, Eduardo, que o melhor seria dividir por tópicos, principalmente com cada um dos meninos, tá? E nós vamos começar então com o Douglas, tá? Douglas, qual que é a sua pergunta? Vamos que hoje a pergunta aqui tá carregada, meu brother. Assim, eu vi que você tem uma família muito bonita. Aham. Tava vendo as fotos, é uma família, graças a Deus, muito linda de se ver, assim. E qual que é o conselho que você deixa para um jovem que quer ter um casamento abençoado, assim? Cara, tem que aprender que o homem tá sempre errado, né? E a mulher sempre certo. Quanto mais cedo você aprender isso, Já menos começa você aprendendo sofre. que o homem não tem razão. É isso aí. Princípio da felicidade, Eduardo. É isso aí. Fala... Tem aquele clichê, né? Diz, ó, você prefere ter razão ou ser feliz, né? E essa é a maior verdade que existe, cara. Às vezes, você abrir mão daquilo que... das suas convicções, daquilo que você acha, porque isso, se a gente briga até com o irmão, que a gente cresceu na mesma casa, com os mesmos princípios e tal, imagina dentro de um casamento. E eu sofri muito pra aprender isso. Eu tô falando alguém com 9 anos de casado aqui, fiz agora dia 2 de julho, e eu sofri muito, cara, porque eu era aquele cara que queria ter a razão, era muito fiel às minhas convicções e tal. E com o tempo você começa a perceber que, na verdade, muita coisa daquilo que você acredita, na verdade, você só tá replicando aquilo que você escutou no passado, não é o que é certo, né? Então, vou dar só um exemplo para ficar bem didático mesmo. Por exemplo, toda a minha família, toda a minha família, a esposa trabalha junto com o marido. Então, lá na minha família é assim, minha mãe trabalha junto com meu pai, minhas tias trabalham junto com meus tios, todo. Tem um que tem um supermercado na cidade de Jardim, tem outro que tem uma malharia, todos trabalham. E pra mim, aquilo era o certo e aquilo era a melhor coisa do mundo. Então, a primeira coisa, quando eu casei, trouxe a minha esposa para poder trabalhar junto comigo. Cara, a gente brigava todos os dias. Até um determinado momento que eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, ela tinha engravidado, eu falei, ó, cuida da casa aí, cuida das crianças, pode deixar comigo aqui. E, cara, foi a melhor coisa que já existiu no planeta Terra. Porque a gente parou de brigar, a gente parou de discutir, a gente parou de entrar naquele conflito constantemente, né? Só que aquilo dentro de mim, nos primeiros meses, me remoía dentro. Eu falei, caraca, parece só eu que não dei certo aqui dessa forma, né? E depois descobri que, cara, e daí que a minha família inteira trabalha dessa forma? Não é uma regra, né? Não é um negócio, é só algo que eu tinha na minha cabeça e o dia que eu abri mão disso foi a melhor coisa que eu fiz. E dentro do casamento tem vários e vários outros exemplos disso aí. Eduardo, já vamos começar a tratar algumas coisas. Por exemplo, ela ter ficado em casa, você acredita que o casamento se tornou mais leve? Se tornou mais leve. Com certeza. Porque, por exemplo, eu vivo dentro do mundo da psicanálise e trabalho como psicanalista também. E aí tem psicanalistas que falam justamente que quando a mulher vivencia essa experiência que você acabou de relatar, realmente parece que até a energia feminina flui mais. Eu costumo dizer que o mundo começou a pregar mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, Sim. e as mulheres não nasceram para isso. Elas podem ser, mas elas não nasceram para isso. As mulheres nasceram para vencer com a sua feminilidade e não com a sua força. A força vem do homem. A mulher ganha tudo no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de pedir. As mulheres têm um jeito que é irresistível ao homem. O homem não consegue resistir às mulheres. Se ela souber usar o charme que ela tem, a sedução que ela tem, ela consegue tudo que ela quiser. Quer ver um exemplo disso? Jesus não queria começar seu ministério. Sim. Aí uma mulher, que era sua mãe, chegou e falou assim, filho, acabou o vinho. O que ele respondeu pra ela? Falou, não é chegada a minha hora, calma lá. Aí não sei o que aconteceu, ele foi lá e realizou o milagre. Ou seja, uma mulher pediu. Outro exemplo. Aquela mulher lá que Jesus chama ela de cachorro, lembra dela? Sim. Também ainda não tinha sido inaugurada a graça, onde sai dos judeus e passa para os gentios e para todas as pessoas. Mas uma mulher pedindo, fez Jesus, insistindo,
fez com que Jesus olhasse e falasse assim, ó, nunca vi tamanha fé. Eu acho Ou que foi seja, um dos milagres com mais difícil de conquistar diante de Jesus, tamanha insistência dela, né? Então, tipo assim, aquilo ali inaugurou a graça. Não sei se eu posso dizer isso, mas Aham. inaugurou a graça antecipadamente. Porque a graça é quando sai dos judeus e passa a ir para todas as pessoas. Uhum. Então, naquele momento, a graça foi inaugurada por conta de uma mulher pedindo. Então, Jesus inaugurou seu ministério, seu primeiro milagre foi realizado por conta de um pedido de uma mulher e a graça foi inaugurada por conta de um pedido de mulher. Porque a mulher tem um jeito de pedir. Mano, a minha filha, eu tenho 3 filhos e uma filha. Uhum. A minha filha pedindo é irresistível, cara. A minha esposa fica até grilada comigo assim. Uhum. Ah, não, se ela não pode pedir, se ela pediu e tal, não sei o que. Cara, mas a mulher, ela tem um jeitinho assim. A Selena, quando era menorzinha, assim, ela punha as mãozinhas assim, por favorzinho, papai, por favor. Cara, podia pedir o que fosse. Eu ia, até a metade do mundo eu ia Eu trazer tenho e essa experiência entregar. com a minha filha. Quando ela pede, realmente é complicado, é complicado. Mas, Eduardo, realmente a ideia é que parece que fica mais leve, uma mulher mais leve acaba trazendo leveza ao ambiente. Então, essa ideia de conquistar e de batalhar fez com que as mulheres saíssem de dentro de casa e fossem conquistar e trabalhar. Cara, viraram casamentos de pessoas cansadas. Não tem nenhum problema a mulher trabalhar. Uhum. Pelo contrário, eu acho que deve. Mas a mulher, o homem que tem a condição de trabalhar, trazer o recurso e deixar a mulher cuidando da casa, porque o homem é a cabeça do casamento, Uhum. da família. Uhum. Mas da casa, a mulher é o comandante ali. A mulher é quem organiza, a mulher é quem dá o toque, a mulher é quem orquestra o lar assim de uma maneira. O homem, um solteiro dentro de uma casa, ele só tem uma casa. Agora, quando ele tem uma mulher, ele tem um lar, né? E é a mulher que traz esse toque diferente. Então, deixa de fato, traz e deixa as coisas muito mais leves quando a mulher tem essa oportunidade, ao invés de sair todos os dias para poder ganhar um dinheiro, ganhar algo fora, sabe? E assim, é o casamento raiz, né? Exatamente. Que antigamente os relacionamentos tinham mais filhos, todos os filhos eram sustentados pelo pai e a mãe ficava na função de educá-los. Tanto que antigamente não tinha tantos filhos perdidos como hoje, né? Infelizmente, eles eram não mais sei estruturados. infelizmente, não sei quem inventou que isso é ser menor, entendeu? Não é. Não é. A função da mulher dentro de um lar é muito nobre. Talvez até mais do que a do homem. Uhum. Não sei se você já teve experiência. Vocês têm filhos? Então, Não sei se você já teve experiência. Minha esposa, por exemplo, teve que fazer uma viagem, ir para um curso e deixar o dia inteiro os meninos comigo. Meu Deus do céu, cara. Eu prefiro capinar 7 lotes. Não, tipo, eu prefiro não. Desculpa, eu falei errado. Mas é menos desgastante emocionalmente, fisicamente, você capinar 7 lotes do que ficar e cuidar de 2 crianças, cara. É muito desgastante, é muito pesado. Eu me recordo no contexto de pandemia, em sala de aula, né? Aham, E aí, justamente, que os meninos precisavam ficar em casa. aham. Rapaz, eu vi pais falando em fazer loucura. Matar, morrer, torcer pro São Paulo, tudo quanto é loucura que vocês imaginarem. Justamente o desafio que é ficar com crianças. E parece que é um dispositivo natural que Deus deu à mãe, né? Parece que é um dispositivo natural. e assim, você estava falando sobre constituir a família. E depois que você constitui uma família, qual é um conselho para manter? Porque como você falou, já são 9 anos. Aham. Então não é 9 dias, não é 9 meses. E nesse tempo que os casamentos estão durando tão pouco, qual é um conselho que você deixa assim, para manter um casamento assim saudável? A gente perdeu a habilidade de perdoar. Então, casamento, cara, é aprender a perdoar e pedir perdão, né? Então, é isso. A gente constantemente decepciona as outras pessoas, é normal, né? As pessoas talvez chegam com expectativa tão grande, fala assim, cara, cheguei conheci o Stanley, o Arnold. Arnold cara, Starley, só Starley. Starley, entendeu? Ou chama Não do que importava. quiser também. Cara, conheci o Eduardo, caraca, o cara é fera e tal, não sei o que.
até você se aprofundar, né? Aí você vai se decepcionando, é normal que isso aconteça. Uhum. E no casamento, você conhece profundamente, né? Então, no namoro a gente dá uma ensaiada, a gente engrossa a voz, a gente prepara mais, a gente investe mais. Depois no casamento a gente cai na vida real. Então isso é a gente aprender a conviver com isso, a pedir perdão, se perdoar, rápido, voltar. Quanto mais rápido a gente aprende a fazer isso, melhor. A Bíblia vai dizer sim para que como é que fala lá? Não adormeça sobre a sua ira, né? Uhum. E isso é a maior verdade do casamento, cara. Às vezes a gente briga, fica brigado, cada um por canto e tal. Cara, não, ó, faz o seguinte, já pede perdão logo, já acaba com esse negócio, já recomeça e tudo. Quanto mais rápido a gente faz isso, mais leve fica. Uhum. Você acha que o orgulho, assim, é uma das principais causas de divórcio nos dias de hoje? Principalmente. Cara, e o casamento é algo que ele vai somando os problemas, né? Então, tipo assim, você vai ver a pessoa separou. Ah, separou por quê? Não, porque eu tinha deixado a toalha em cima da cama. Não é, cara. É porque vai somando, né? Vai somando um problema, outro e tal, não sei o que. A toalha em cima da cama é a faísca que faz o negócio pegar fogo. Estopim. Então, e muitas das vezes a gente não tá apagando, não tá limpando as coisas por conta de orgulho, né? Então, poxa, tem acumulado tanta coisa. Ó, mas vamos sentar aqui, vamos... Ah, não, mas é porque você... Não, tá bom, eu fiz, tá tudo certo. Mas vamos passar o pano nisso aí e tal. Quanto mais rápido a gente aprende isso, mais fácil vai ficando as coisas, sabe? Uhum. E assim, o namoro, você conhece assim a outra pessoa, mas no casamento existe outra fase de conhecer. Porque, igual, para Rebeca conhecer o Eduardo como namorado, como noivo, foi uma coisa. Uhum. E para você também conhecer ela como namorado, como noivo, foi uma coisa. Mas e conhecer ela como esposa? O que você conseguiu aprender com ela dentro do casamento, depois de casado? Cara, a Rebeca é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. Foi quanto Minha tempo de esposa. namoro, Duda? Foi 1 ano de namoro, mas eu já conhecia, a gente já era amigos, assim, já tinha um tempo. Você acha que isso Pois facilita? é isso que só te cortando aqui. Um dia eu tava lá no programa Ponto de Vista, lá do Luiz. Uhum. Aí o Luiz, do nada, ele olhou pra mim e falou assim, algo interessante, que é uma tese que eu tenho. Ele falou assim, Starley, o que... Não há método melhor antes de um casamento do que o fator amizade. Uhum. Ele comentou que ele e a Márcia lá eram amigos e tal. E de um pressuposto bíblico, a ideia que dá que a melhor forma que deve preceder um relacionamento, um casamento, seria amizade. Uhum. Porque aquilo que o Eduardo disse, no namoro a gente mascara muito, é uma fase que a gente costuma mais mentir. É um teatro, É né? um teatro. No primeiro livro que eu escrevi para jovens, eu trouxe sobre uma pesquisa que foi feita por um grupo de teólogos do Rio Grande do Sul, sobre o que levam os jovens pentecostais a se casar. De tudo que vocês imaginarem, então, tem lá. De tudo que vocês imaginarem. Uhum. E aí o que acontece? Os motivos pelos quais alguns deles se casam são os mais estranhos. Por exemplo, eu ainda atendi uma paciente nessa semana na Espanha que ela declarou pra mim que ela casou pra sair do contexto de sofrimento, que era a relação dela com o pai. Uhum. E aí, quando isso acontece, geralmente você casa com uma pessoa carregada de dores. Sim. E aí, infelizmente, um vai acabar pagando quando não é os dois. Então, no fator amizade, amizade é amizade. Amizade não tem máscara. Exatamente. Entendeu? Amizade não tem máscara. E é por isso que eu achei interessante essa fala sua. E eu lembrei do Luiz. Porque o Douglas fez a pergunta. E, na verdade, assim, fez a pergunta, eu tô falando aqui de sapo, mas o que acontece? A ideia é simples. Parece-me que o contexto de amizade seria uma segurança maior. Sim. E você passou por isso? Sim, a gente fazia parte do mesmo grupo, assim, e eu lembro que quando a gente se conheceu, na verdade, eu até namorava uma outra pessoa e tal, depois não deu certo, e eu lembro que a gente era tão amigo assim, que eu fui e perguntei pra minha esposa hoje, contei toda a história lá, e ela falou na época, sabe? Ela falou assim, não, vai lá, você tá errado, você tem que ir lá e consertar isso aí e tudo, não deixa de jeito não. Como é que chama sua esposa? Eita, Rebeca. Olha só, pra você que tá vendo esse podcast, aprende com a Rebeca. Possa ser
que simplesmente esse casal de amigos da sua igreja possa ser que ele um dia se torne seu esposo. Pode continuar, Eduardo. Polêmica tá A gente tem que lançada. aplicar, papo, né? Verdade. Possa ser. Não desista, não desista. Não, Kesley? Fala alguma coisa, Kesley. Não, só tô. Então beleza, daqui a pouco o Kesley fala. E aí, Não, Eduardo? Aí foi engraçado, porque depois eu fui e perguntei, né? Eu falei assim, depois a gente namorando, né? Falei, como que você deu conta de dar esse conselho? Ela falou assim, jamais eu ia dar um conselho diferente. Por quê? Porque depois lá na frente eu falar assim, não, ó, só nós estamos aqui nessa brigaiada aqui, mas é porque você me aconselhou errado, você me falou, olha só. Então, ela falava, não, ó, vai lá e conserta esse negócio. Rebeca é gênio. A Rebeca é gênio. Gênio. Literalmente, ali jogou xadrez mesmo. E capturou. Opa, Vixe, o negócio. nervoso? Só um minuto. Nervoso? filho. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem? Tá tudo Tá tranquilo. emocionado? Seguimos. Tranquilo aí, de boa. Mas continua, Eduardo. Não, e aí depois passou um tempo que eu já tava, que eu já tinha terminado e tudo, aí a gente começou a conversar e tudo, aí a gente namorou um ano, no dia que a gente fez um ano de namoro, eu pedi ela em casamento, 6 meses depois a gente casou, e tamo aí, 9 anos depois. Muito bom, cara. Top. Muito bom. Eu falo assim, mas, por exemplo, a Rebeca teve uma atitude bem sábia, né? Muito. Não, a Rebeca, ela é muito inteligente, sim. Ela é fora de lógica. Ela tem muito essa sabedoria, assim, da percepção, sabe? Ela consegue... se eu chego em casa, ela fala os livros que tinha aqui, eu nem percebi. Ela fala das câmeras que tinha aqui, eu nem vi que tinha câmera. Uhum. Ela, você viu que o fulano tava meio triste? Eu falei, não, nem vi que o fulano tava lá, quanto mais que ele tava triste. Então ela consegue perceber o ambiente, assim, algo extraordinário, sabe? E a gente se completa, porque eu sou o cara mais desligado do planeta Terra. E ela somos dois, viu? Somos dois. E aí, o que falta em mim tem nela, o que falta nela tem em mim. Isso é muito legal. Muito bom. E por muito tempo, eu tô falando isso de uma maneira muito séria, assim. De muito tempo, isso virou uma concorrência, sabe? Como se fosse um negócio que não se encaixava. Até a gente conseguir perceber que, na verdade, a gente era peças que se complementavam, né? Uhum. Isso parece clichê, mas, cara, foi a maior verdade do mundo, assim. A gente demorou pra se encaixar, mas... se encaixamos. Kesley. Se encaixamos tanto que temos 4 filhos. Não é normal, né? Tipo assim, hoje na média do brasileiro é 2, 1 tal. É isso aí. Kesley, vamos lá? Mas já? Já, ué. Isso, então vamos embora, então, hein? Entendeu? Conhecendo o Eduardo Vamos aqui, aqui. mas vamos... Daqui a pouco a gente volta a falar da vida do nosso profeta aqui. Vamos lá, então. Eu tinha feito mas conhecendo mais a fundo o Eduardo, assim, pelo jeito... Porque a gente é igual fala, a gente tem muito de sondar a pessoa e já ter um perfil ali traçado. Talvez o tipo de pergunta, mas como você já deu a deixa, né? Falando 35 anos hoje, você trabalha hoje. Eu sou um cara que eu falo assim, que eu já trabalhei com tudo nessa vida. Uhum. Né? Então, um testemunho muito forte, que eu vou, logo menos, quando eu for contar, você vai ver a história. Então, assim, eu já vivi muitas coisas. E eu queria saber... se nesses 35 anos, qual foi a sua maior dificuldade, né, que você enfrentou para trabalhar? Porque hoje quando eu montei minha barbearia, eu coloquei um nome, na verdade me deu um nome, chama Soul Barbearia. E era para criar um ecossistema. E dentro desse ecossistema, eu queria criar a Soul Streetwear, que era uma roupa também voltada para o segmento. Só que a pessoa fala hoje que o homem é aquela coisa, né? O cara para trocar de camisa hoje é difícil. Uhum. Mas voltando assim para a pergunta, qual que hoje foi suas maiores dificuldades hoje? Como que você conseguiu implantar, ou talvez, né? Qual foi a sua dor que talvez, acho que a marca foi seu pai que criou, né? Então, qual que seria a maior dor que a família teve nessa marca? Só complementando o que o Kesley disse, e é interessante você responder. É porque para você que está assistindo, o Eduardo Batista é o CEO da Marca da Paz. Sim. Que é igual havia comentado, né? É a principal marca de camisetas cristãs que praticamente tem no mundo hoje. A Marca da Paz tem franquias na Europa, não tem, Eduardo? Tem em Portugal, nós temos nos Estados Unidos e em Luanda, na África. Tá, eu vou pegar um gancho nessa pergunta do Kesley. Como é que a Marca da Paz surge? E aí, respondendo a minha, aproveita e já encaixa do Kesley os desafios que você, seu pai,
os desafios que a família enfrentou. Fala um pouco sobre a Marca da Paz. Show. Eu vou responder sua pergunta, depois eu volto, Legal. aí a gente vai conversando sobre a Marca da Paz, vou contar a história, que é uma história bem legal, inspiradora para que todo mundo esteja assistindo. Sim. Mas eu acredito que o principal desafio que eu, Eduardo, enfrentei nisso é literalmente pegar uma empresa que já era líder de segmento. Porque imagina, Então, inclusive eu assumi com a frase do meu pai, porque foi o seguinte, eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou lá, desde que a gente entende por gente. Então, as nossas faculdades foi voltada pensando em trabalhar dentro da Marca da Paz. E aí chegou um determinado momento que a gente começou a dar pitaco, né? E meu pai aguentou ali até onde deu. Até que o momento que os pitacos começou a confrontar, colidir, né? Falou, não, eu quero ir pra direita, não, o outro pra esquerda, não, o outro, eu quero... Enfim, até que chegou um momento que não dava mais. Cara, a gente tem que tomar uma decisão. O que faz? E meu pai foi e falou assim, olha, eu não concordo com esse caminho que vocês querem ir, mas eu quero deixar vocês tomar a decisão de vocês. Então, a partir de hoje, eu entrego a caneta da empresa na mão de vocês. Vocês tomam as decisões e o mérito do sucesso ou do fracasso é 100% de vocês. Então, a empresa cresceu, o mérito de vocês, a empresa cresceu, culpa de vocês. Então, eu e o Guilherme, meu irmão, a gente assumiu com essa responsabilidade, com essa pressão, né? Então, o meu maior desafio era esse, que eu costumo falar, eu falei, cara, eu não tinha a possibilidade de quebrar. Você abriu sua barbearia, se um dia não deu certo, você fecha a porta do mesmo jeito, ninguém vai te contestar nada. Entendi. Eu não tinha essa possibilidade. Vocês já assumiram uma empresa que era líder de segmento. Exatamente. Se der certo, a glória de Deus. Se der errado... Exatamente. Então, tipo assim, eu era aquele goleiro nos pênaltis, sabe? O goleiro não leva mérito nenhum. Se Catar fez a obrigação dele, e se tomar gol, o problema é dele, que ele não catou. Então, eu me via muito nesse cenário, cara. Porque, tipo assim, cara, não podia dar errado. Então, eu sofri uma pressão, assim, gigantesca, porque eu falei, cara, ou cresce, ou eu tô enrolado, ou eu vou levar isso aqui pro resto da vida. E aí minha mãe, um dia, ela repetiu uma frase, ela repete essa frase até hoje. Ela fala assim, meu filho, a pressão, ela acelera as coisas da nossa vida. Falou assim, ó, essa pressão aí, administra ela, porque a pressão acelera as coisas da nossa vida. Aí ela usou um exemplo culinário. Ela falou assim, ó, você vai preparar uma carne de 30 minutos, você coloca na panela de pressão, em 15 fica pronto. Ou seja, ela acelera as coisas. Você vai fazer um feijão que ia cozinhar em 4 horas, você pôs na panela de pressão, 40 minutinhos ali, tá pronto. Aí a frase, na verdade, era, quem suporta a pressão é colocado mais cedo à mesa. Então, isso foi uma verdade, cara. Então, a partir daquele momento, eu falei, cara, então isso... Até o Nadal tem uma frase muito, muito forte, assim, que é, a pressão é um privilégio, né? Então, cara, eu aprendi a conviver com aquela pressão e foi uma das melhores coisas que aconteceu, cara. Eu assumi a empresa em 2017, em 2018 ela tinha quadruplicado. Com a estratégia que a gente mudou. Depois, na pandemia, que a gente achou que ia fechar, a gente triplicou daquele que a gente... Lembro que já estava quadruplicado. Aí depois triplicou ainda no meio da pandemia. Então foi uma loucura, assim. A gente passou por muitos processos, muitos desafios, muita coisa, mas isso me trouxe muita força, assim, para dizer, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou um aventureiro. E todas as palavras do meu pai foi bom para isso, para que me trouxesse o senso de responsabilidade. Senão, talvez sem esse momento, essa reunião e essas palavras, talvez eu não assumiria com a mesma responsabilidade que eu assumi. Mas a força também veio só da fé ou da mão de obra que a capacitação que você treinou, mas seu irmão, para realmente fazer com que o faturamento crescesse, criasse ativos para você ter a empresa em crescimento. Cara, eu coloco 100% do mérito em Deus. 100%. 100% eu acredito que foi Deus que colocou a mão ali. Já viu quando você faz curso de... Eu sou formado em administração, sou formado em direito,
tudo quanto é curso que você pensar de gestão que surge, eu já fiz. Curso de treinamento que você pensar, eu já fiz. Todos os cursos do Paulo Vieira, curso da G4, curso... Tudo que você pensar, eu já fiz. Eu sou o cara mais viciado que tem nessas paradas. Ó, surgiu um negócio novo, eu vou lá e faço. Cara, eu sou maluco nessas paradas. Então, eu busco muita capacitação. Mas quanto mais capacitação eu busco, mais eu entendo que Deus que colocou a mão no nosso negócio. Porque não teria muita lógica, não teria muito sentido. E como é que a Marca da Paz começou, Duda? Aí agora eu vou te contar a história. Ela começou como toda mega empresa começa. Pequena, né? A gente começou fabricando 30 camisetas só. Meu pai trabalhava na TV Jaime Câmara. E ele... TV Anhanguera, que era a filial da Rede Globo, que é a filial da Rede Globo. Ele vendia propaganda. E ele pegava o salário que ele tinha, dava para comprar matéria-prima para fabricar 30 camisetas. E era isso que ele fabricava. Então, minha mãe cuidava da parte da fabricação, meu pai comprava matéria-prima e depois meu pai pegava de novo para poder vender para os amigos, para os parentes, para as pessoas. Não, aqui tá tranquilo. E aí foi algo muito interessante, porque a gente tá dentro de um contexto de Assembleia de Deus, só para contextualizar todo mundo que está assistindo. Hoje a Assembleia de Deus é uma igreja tradicional, mas imagina 36 anos atrás. Era muito tradicional. Ou seja, então nós fabricávamos uma camiseta que as pessoas não usavam camiseta. Não era comum que o pessoal da Assembleia usasse camiseta. E ainda tinha uma teoria que fazia com que o povo não comprasse. Por exemplo, você deve lembrar perfeitamente. Você usava a camiseta até não servir mais. Aí você passava pro seu irmão mais novo, que aí passava a servir para ele. Depois que não servia mais para ninguém, o que a camiseta virava? Vocês lembram? Pano de chão. Pano de chão. Ou seja, todas as nossas camisetas tinham Jesus escrito. Ou seja, então o pessoal acreditava, falou, não posso comprar essa camiseta porque daqui a um tempo ela vai virar pano de chão e eu não posso fregar a palavra de Deus, um versículo, o nome de Jesus no chão. Hoje, graças a Deus, não tem isso mais. A gente usa a camiseta 2, 3 vezes, a gente já doa, já vende, já tira, já... ninguém usa camiseta como pano de chão mais. Mas eles tinham essa teoria e ninguém comprava. Meu pai até falava assim que fazia o balanço e acontecia o primeiro milagre da multiplicação. Ele começava com 30, terminava com 32 no final do mês. Porque ninguém comprava. Era aquela dificuldade, aquele negócio. Já viu a roda que não gira assim no começo? Assim, você faz um esforço tremendo e a roda parece que não girava. Aí foi até que meu pai assumiu um cargo na igreja, chamado superintendente da Escola Bíblica Dominical. Nós éramos da Igreja Cidade Jardim, ano de 1996. Sim. Então a Marca da Paz surgiu em 1990. 1996 ainda era essa luta de o negócio não acontecer. Ao ponto do 6 anos, Eduardo. 6 anos. Engrenagem ainda não girava com... 6 anos dando prejuízo, irmão. Todo mês dando prejuízo. Sério, cara? Todo mês. Ao ponto da minha mãe, grávida, inchada assim, não ter dinheiro para comprar um sapato, não ter para comprar uma chinela maior lá para poder usar, e conversar com o pastor assim e tal. O pastor nos instruir a mudar de segmento. Falou assim, vocês são tão inteligentes, tal, vai para outro segmento e tal. Mas, cara, meu pai e minha mãe eram muito apaixonados naquilo. Aquilo ali para eles, até hoje para nós, é um ministério, é uma missão que a gente tem de levar a palavra de Deus através das camisetas. Então, aí meu pai assumiu aquele cargo na igreja, como superintendente da escola bíblica, e meu pai sempre foi empreendedor, visionário, assim. Então, ele assumiu, só tinha o templo. E aí, meu pai falou assim, pastor, eu vi nas outras igrejas que tem as salinhas das crianças, salinha dos jovens, das crianças, adolescentes, tal, carteira, quadro e tudo. A gente podia fazer aqui, na nossa igreja não tinha na época. E o pastor falou assim, amei a ideia, só que eu não tenho condição de comprar um tijolo, quanto mais de construir um anexo para fazer sala e tudo. Meu pai foi para casa meio chateado assim, mas voltou no outro dia com a ideia. Falou assim, poxa, eu tenho um estoque grande aqui, que foi juntando as camisetas, tem mais a fábrica aqui. Chegou no pastor e falou, pastor, eu quero doar 100% do meu estoque, da minha produção, pra gente poder fazer esse projeto acontecer.
Aí todo mundo na igreja, cada um pegou 5, 10 camisetas para poder ajudar a vender, ajudar a arrecadar o dinheiro. Aí rapidamente arrecadou o dinheiro, rapidamente construiu, porque naquela época os próprios irmãos iam trabalhar de pedreiro, de servente e tal. Rapidamente construiu. No dia da inauguração daquele Anexo? anexo, meu pai estava sentado em cima do púlpito. Veio a famosa irmãzinha do coque, sabe? Marchando no meio da igreja. Elas sempre estão por aí, elas sempre estão por aí. Vocês conhecem a irmãzinha do coque, né? Eu sou filho de uma. Aquilo ali, ó, é uma parabólica ligada direto. Wi-Fi não cai de jeito nenhum. Rapaz, e toda irmãzinha do coque ela tem um problema. Ela não guarda nada pra ela, irmão. Ela fala alto no meio da igreja. Não tem negócio de liturgia. Não. Se o fulano é bispo, não sei dar, um presidente, não sei de quê. Rapaz, ela aponta o dedo e pronto. Acabou. E vem uma irmãzinha dessa, marchando no meio da igreja, subiu em cima do púlpito, colocou a mão na cabeça do meu pai e falou assim: meu servo, a partir de hoje eu abro as portas do seu negócio, porque eu conheci seu coração. E você nunca mais vai conseguir atender a demanda que eu vou mandar para sua empresa. Nossa. Meu pai falou que aquele mês, ele já tinha 6 anos produzindo 30 camisetas. Naquele mês ele teve que fabricar 50 porque as 30 não dava mais. Aí no próximo mês ele teve que fabricar 100 porque as 50 foi pouco. Aí depois passou alguns meses, 1.000. Aí as 1.000 não dava, passou para 5.000. 5.000 não dava, passou para 10.000. 10.000 não dava, passou para 100.000. 100.000 não dava, a gente já chegou a produzir mais de 220.000 peças por mês. Por mês, e acredite cara. Se quiser, a maior reclamação, se eu abrir aqui meu WhatsApp aqui dos franqueados, das pessoas que revendem, é de falta de camiseta. Ó, essa aqui tá faltando, eu quero essa e tal. Ao mesmo tempo que gera aquele desejo de falar, cara, não vou deixar faltar, eu vou aumentar, eu vou expandir, vou comprar máquina, vou contratar mais gente. Ao mesmo tempo me faz lembrar, agora, por incrível que pareça, 30 anos depois, foi em 1996, nós estamos em 2026, 30 anos me faz lembrar que a promessa ainda permanece viva até os dias de hoje. Então isso é muito poderoso. Impressionante, né? Hein? Cara, e quando eu assumi em 2017, fabricava algo em torno de 20.000 camisetas. E a gente foi 20.000 por mês, Eduardo. Então eu peguei uma mega empresa, uma mega indústria, algo gigantesco. E depois que eu assumi, a gente já chegou a produzir mais de 220. Eduardo, e no caso a Marca da Paz também trabalha com franquias. Sim. Tem muito tempo que tá no mercado de franquias, não? Não, tem 1 ano e meio. Foi em novembro do ano retrasado, 2024, nós vendemos a nossa primeira franquia. E aí hoje nós chegamos a 40 unidades. 1 ano e meio depois. E então nós estamos com um plano ousado aí de chegar o mais rápido possível a 100 unidades de franquias comercializadas. E nós temos um sonho de ter 1.000 franquias no Brasil e no mundo todo. Então nós vamos chegar lá. Nós estamos trabalhando para isso. Muito legal, muito legal, muito legal. Perguntas? Assim, você tinha quantos anos quando você assumiu assim? Foi 2017, eu tinha 26 anos. Falo porque na época que a gente está vivendo, muitos jovens estão fugindo de responsabilidades, né? O que te mais motivou a encarar essa responsabilidade? Cara, não, eu sempre sonhei com isso, cara. Tanto é que, é o que eu falei, eu fiz administração pensando nisso, fiz direito pensando nisso. Porque nem todo filho acaba caminhando pelo tapete que o pai caminhou, né? Sim. Mas inclusive no seu caso, você sempre quis, Eduardo? Sempre quis. Esses dias eu até tava palestrando e um advogado famoso lá dos Estados Unidos, cara. Ele no final da palestra, assim, ele foi encontrar comigo assim, chorando mesmo. Ele falou, cara, eu não sei o que é que eu faço, porque eu construí um império nos Estados Unidos. Eu tenho um grupo de advogados lá, muito grande, e meu filho simplesmente não quer. Aquilo ali eu vou ter que ou vender ou passar para um funcionário, alguma coisa, porque meu filho simplesmente não quer. E eu falei para ele, eu falei assim, cara, tem um negócio engraçado, eu vou te fazer uma pergunta só para poder entender. Ele falou assim, você levava seu filho para dentro do seu escritório? Ele falou, não, nunca levei.
Ele falou assim, então não tem como ele ser apaixonado, porque ele falou, né, que ele era muito apaixonado e o filho dele não se importa. Uhum. Eu falei assim, é impossível, não é difícil, não, é impossível ele se apaixonar por aquilo que ele não conviveu a vida toda. Falou assim, então, criança, eu lembro de, cara, de almoçar, assim, sentado no chão do escritório do meu pai, assim, ir pra loja, passar o dia todo, assim, na loja, criancinha, molequinha, assim, passar o dia todo lá trabalhando junto. E hoje eu tenho os meus filhos, cara, eu fico imaginando o quanto foi desgastante pros meus pais. Porque meus filhos hoje, eu moro do lado da indústria, então meus filhos constantemente, eles passam por dentro, assim, sabe? Uhum. E vão lá pra indústria. Cara, 30 minutos que eles ficam ali, junto comigo, cara, é uma canseira, cara. Eles vão, bate a mão no computador, não sei o quê, fecham um trem e derramam água e tudo e tal. Uhum. Cara, é difícil pra caramba. Pra caramba. Imagino. E meus pais fizeram isso o tempo todo. O tempo todo. Então, eu me cobro fazer isso sempre. Então, eu vou pra loja, eu chamo eles, levo lá pra loja. Ah, eu vou fazer alguma coisa, assinar um contrato, fazer alguma coisa nova, eu chamo eles. Agora, eu sempre, quando eu vendo uma franquia, eu estouro um foguete lá na porta da Uhum. empresa, né? Aí o último agora, eu levei meu filho para poder estourar junto comigo o foguete. Constantemente vou para a loja, levo eles. Então, Uhum. isso tudo para que eles possam gerar esse desejo e esse amor que eu sinto hoje pela empresa, Uhum. para que seja impregnado neles, né? Não tem como eles amar de longe, eles têm que estar dentro. Uhum. Muito legal. Show. E assim, hoje eu tenho uma frase que eu vendo um vídeo sobre um barbeiro hoje que fatura mais de 60 milhões e realmente o ecossistema dele foi bem forte e o que Deus, né, projetou para a vida dele. E hoje eu falo assim, hoje para mim não é mais sobre o valor que eu tenho, é sobre o que eu aprendi para cuidar do valor que um dia eu não soube cuidar. Então, a pergunta para o Eduardo hoje é: para você, o que foi mais difícil? Aprender a ganhar dinheiro ou aprender a cuidar do dinheiro que você ganhou? Sempre é mais difícil cuidar daquilo que você ganhou. Sempre. Esse é o maior desafio. Cara, ganhar dinheiro aqui, todo mundo aqui faz um negocinho ali e consegue ganhar, né? Você entra num negócio, você faz um trem, você movimenta ali, isso é fácil. O difícil é administrar aquilo que tem na sua mão, né? Então, aonde a Bíblia chama que há choro e ranger de dentes, você já leram isso na Bíblia, né? Não é o inferno. Eu até falo assim, ó, Deus que me livre se for o inferno. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar que a pessoa que foi lançada no lugar onde há choro e ranger de dentes foi o servo que não administrou bem aquilo que o seu Senhor tinha colocado nas suas mãos. Então, constantemente, cara, a gente perde coisas porque a gente não soube administrar. A gente perde casamento porque não soube administrar, a gente perde filhos porque não soubemos administrar, a gente perde dinheiro porque a gente não soube administrar. E vai ter esse dia onde Deus vai cobrar, falar, cadê os filhos que eu te entreguei? Cadê o casamento que eu te entreguei? Cadê as finanças, o recurso que eu te entreguei? E aqueles que não forem encontrados fiéis, servo bom e fiel é aquele que multiplicou, servo mau e infiel não foi o que roubou, não foi o que perdeu o dinheiro, foi aquele que não soube administrar e multiplicar aquilo que o Senhor tem. Então, Deus me entregou os meus filhos, eu preciso entregar a eles, devolvê-los melhores, né? O dia que eu for embora daqui, eu tenho que deixar princípios, valores, os valores cristãos da Bíblia, tem que ter criado eles na igreja. Cara, eu chego às vezes cansado assim do trabalho, quarta-feira, e eu só queria deitar no sofá e ficar ali, cara. Aí meu filho chega em mim e fala assim, papai, não vamos na igreja hoje não? Cara, aquilo ali era tudo que eu queria. Era não ir hoje. Uhum. Cara, aí aquele negócio, aquele pedido que ele me faz, eu penso assim, eu falo assim, cara, eu preciso inculcar nesse menino, cara. Eu preciso, tipo assim, tem que estar acima do cansaço, tem que estar acima do nosso bem-estar, tem que estar acima de tudo isso. Aí eu vou lá e levanto e falo, filho, a gente tem que ir. Vamos arrumar, o papai te ajuda e tal, não sei o quê. E eu mesmo cansado levanto, levo isso pra igreja. Tem o e-book, que é um curso de
teologia infantil. Aí levo lá pro negócio, eles passam lá. E isso é muito legal, cara, porque eu, por exemplo, vou deitar junto com meus filhos todos os dias, oro, leio a Bíblia com eles, leio uma história com eles. E aí, às vezes, cara, às vezes não, a cama deles era no chão, assim, que as caminhas baixinhas. Aí, ou seja, então eu oro com eles, eu orava deitado na cama, né? Aí, nesse curso, o meu filho um dia chegou em casa e falou assim, papai, a gente tá orando errado. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque oração, papai, é de joelho. Eu falei, você tem toda a razão, vamos orar de joelho. Aí a gente mudou e a gente passou a orar de joelho, assim. Por quê? Porque ele aprendeu lá que é a maneira correta. Depois, lá na frente, ele vai descobrir que não muda nada, mas, cara, isso é muito precioso. Tipo assim, a reverência que ele aprende, o cuidado com as coisas de Deus que ele aprende. Então, isso pra mim não tem preço, assim. Às vezes, a gente tem que pagar um preço alto para que a gente possa multiplicar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Eduardo, vamos falar sobre ministério? Vamos. Você prega desde quanto? Com que idade? Cara, a primeira vez que eu preguei, acho que eu tinha 23 anos, alguma coisa assim. Então, deve ter mais ou menos uns 12 anos que eu preguei pela primeira vez. E eu aí? contei meu testemunho, foi lá na Assembleia de Deus da Vila Boa, lá do Sim, pastor Adilson, sim. foi num culto de jovens. Aham. Eu tinha um grupo de pagode que a gente usava para poder evangelizar. Então a gente ia pras ruas. Tá, lembrei. É. Uma vez eu estava lá em Trindade, Aham. perto ali de onde a Kathleen mora, e aí tem um colega meu, o Tasso Júnior, ele pegou e falou assim, Tyler, você vai pregar, logo em seguida vai entrar um grupo de pagode, MKP ou aquele? MKP, pagode MKP. É pra quem não sabe, Eduardo, então, já tocou. Já toquei pagode. O Eduardo já tocou. Você fazia o quê? Você tocava, cantava? Cantava e tocava. Você canta também, Eduardo? Aham. Não, Tem o uma música pagode tava específica. bom, sabe? Porque o pagode, o povo gosta do barulho, né? E aí eu me lembro que teve um evento e eu me lembro que tinha um pagode MKP. Isso mesmo. Mas, na verdade, aquilo ali era algo que a gente montou, assim, dos jovens da igreja, assim, a gente montou. Ninguém era pagodeiro, ninguém sabia nada. O menino do cavaquinho tocava, era guitarra, aí pôs lá na internet lá como que transformava as notas lá no cavaquinho. O menino do pandeiro tocava lá alguns negocinhos e a gente montou, cara, só na ideia de tocar assim entre a gente. E a gente começou a receber convite, aí depois a gente percebeu que aquilo ali era uma excelente estratégia de evangelismo, porque aonde a gente tocava, a gente já foi pro Vaca Brava, pro Lago das Rosas, pro outro ali do... Parque Buriti? Não, Enfim, a gente foi para vários parques, Famboyant. terminal de ônibus, tudo. Cara, a hora que começava a tocar, todo mundo parava para poder escutar, assim, chegava perto e tal, e começava... E a gente falou, cara, isso aqui dá pra gente evangelizar pra caramba. E a Uhum. gente começava a tocar, o pessoal começava a reunir, aí a hora que reunia, assim, parava 2 minutos, eu dava uma palavra, fazia o apelo e o pessoal aceitava Jesus sem parar, cara. Sem parar, tipo assim, a gente voltava do evangelismo com 20, 30 pessoas que tinham aceitado Jesus. A gente foi uma vez pro terminal do Dergo, cara, a gente tinha que tocar meia música e eu dar uma palavra de 30 segundos, porque senão o meu público ia embora no ônibus, né? Então nós tocava rapidinho ali, já parava, pregava, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vou orar daqui. Aí orava e tal, não sei o que, o povo entrava dentro do 11, ia embora, descia outro, de novo, a gente passou o dia inteiro de jeito. Cara, e foi muito. A gente foi em asilo, orfanato, casa de recuperação, praça, ônibus, tudo. Onde você pensar, a gente tocou e usou essa ferramenta. E aí, naturalmente, as igrejas, os congressos, né, iam nos chamando também e a gente ia. Mas e a pergunta que não quer calar? Ah. Ia pelo som ou pela palavra? O que é o discernimento hoje da palavra? Você acredita? Como que hoje deve ser tratado? Às vezes uma letra condiz muito, que às vezes você estava ali evangelizando, você falava uma letra, será que a pessoa prestava atenção na letra ou era no batuque e depois vinha com a parte do... Com certeza, o que chamava a estratégia, o chamariz era o som.
né? A Aí ele isca, né? chegava perto, aí percebia que a gente tava tocando música gospel, música cristã, Aham. né? E aí todas as músicas eram pensadas mesmo. Então Aham. eram músicas que todo mundo já conhecia. Aham. Então já não criava uma música nova. A gente pegava, sei lá, tava em alta como Zaqueu, um Como exemplo. Zaqueu. Aí a gente transformava ela em pagode e começava a tocar. Aí o pessoal começava, poxa, olha isso aqui. Aí você via todo mundo tava cantando e tal. Aí, cara, prendeu a atenção do pessoal. Aí a gente Entrava pregava com a ali. palavra. Exatamente. Eduardo, o Instagram do Eduardo, é isso mesmo, Elias? Abrindo um espaço para perguntas aí. Se tiver alguma pergunta aí, você pode repassar pra gente, ok? Inclusive, eu já tô com algumas aqui. É assim, ó. Eduardo, vocês já foram tentados a fazer camisetas para bandas ou eventos que não são cristãs, popularmente conhecidos entre nós, A gente cristãos faz, do mundo? a gente faz pra tudo lá. Tudo Aham. que você pensar lá. Então tem tipo assim, tem as nossas camisetas com mensagem e tem camisetas, por exemplo, para empresas. A Vox to You, por exemplo. Nós Sim. estamos aqui no prédio deles aqui. Quer fazer? A gente faz personalizada também. Uhum. A gente só não coloca imagens nas camisetas. Então, nós não colocamos nada de bebida nas camisetas. Aham. E nada agora recente a gente colocou casas de aposta, essas coisas a gente não coloca também. Então, essas três coisas a gente nunca vai estampar. Mas é patrocinador, mas é não sei o que. Não, a gente não coloca. Vai ter uma festa. Beleza, a gente estampa o nome da festa lá e tal. A patrocinadora é a Skol, sei lá. Não, então a gente não faz. Entendi. Então são alguns valores que a gente colocou para Sim. como regra, mas a gente faz camisetas personalizadas 100%. Então, eu quero até a minha etiqueta. A gente coloca até a sua etiqueta. Uhum. A gente faz personalizado também. Outra pergunta, Eduardo, na indústria Marca da Paz, vocês só contratam cristãos? Rapaz, isso aí já deu um problema para nós gigante. Sério? Uma vez a gente colocou Então, na época... peraí. Conta. Se quiser dar nomes também, nós estamos Não, tranquilos pra sabe o que ouvir. aconteceu? Conta. Na época que a gente ofertava emprego no jornal, você lembra disso? Que colocava nos classificados? Lembro demais aí. E a gente foi e colocou lá nos classificados, falou, precisa de um designer, aí tinha lá o que tinha que ter, né? Falou assim, ó, tem que ser evangélico. Mas por quê? Poxa, é o design das camisetas. Se o cara não entende o contexto cristão, Uhum. ele não vai ter sucesso ali, Uhum. né? Cara, você acredita que não sei quem foi, não sei se foi o Ministério Público, alguma coisa assim, foi lá na empresa e tal, fez a gente, na época, pagar uma multa, um negócio lá e tal, porque isso era discriminação religiosa e tudo, e a gente teve que tirar. Então, essa pergunta... Eu só posso responder que sim, a gente só... Não, acho que hoje, não sei se hoje em dia tem mais, mas tipo, hoje, na verdade, dentro da produção e tudo, é natural que a pessoa seja cristã para ele conseguir trabalhar. Cara, porque tem culto, tem tudo fala de Jesus lá dentro. Cara, desde o portão, do outdoor, da placa, do adesivo, da parede, tudo é versículo, é negócio. Um cara que não é cristão, ele não consegue permanecer ali não, né? Então, a gente não coloca isso como critério, mas é natural de que só nos procurem pessoas que têm essa familiaridade. Eu já trabalhei em empresas cristãs e aí, por exemplo, quando eu trabalhava no Instituto Presbiteriano de Educação, não tá pagando nada IP, pra tá falando, mas tudo bem. E aí, o que acontece? Você sabe que eu estudei lá a vida toda, não, né? geralmente os evangélicos que, né, sobem ali pela camada C, D, B da sociedade, geralmente estudam ali. E aí, o que acontece? Eles exigiam carta de comunhão da igreja. É mesmo? Carta de comunhão. Todos os professores, quem é funcionário do IP, sabe o que eu tô falando. Tem que ter uma carta pra saber se tá em comunhão com a igreja. E aí, se não tiver, já era. Olha aí, ó. Próximo, nós até brincávamos que tava perigoso pedir a foto da Santa Ceia pra saber se ceiou na última... Cara, sabe o que aconteceu lá? Eu estudei lá a vida toda. Eu só Aham. estudei no IP, na verdade. Eu estudei só numa outra escola porque o IP me expulsou. Mas, tirando isso, eu só estudei no IP. Outro recado pra você que está vendo esse vídeo. Se você, porventura, foi expulso da sua escola, fique tranquilo. Ainda tem uma esperança. Eduardo é a prova disso, entendeu? Eduardo é a prova disso. Eu era terrível.
Mas... Era o que nós tem chamávamos uma- de demônio, né? Os professores chamavam, geralmente, assim, né, o famoso Não, Satanás. eu tinha uma particularidade, assim. Os professores tudo me amava, mas achava, tipo assim, porque o meu problema, na verdade, era conversar demais, né? Sim. Então, tipo assim, eles me amavam, eles falavam, sempre era a mesma coisa. Falava pros meus pais, falava assim, ó, o Eduardo, ele é um extraordinário, ele é educado, ele nunca desrespeitou um professor, nunca fez nada e tal, mas ele não presta atenção em nada, ele atrapalha Essa classe é complicada. É, Porque são classe de alunos que, tipo assim, é ruim porque ele não faz nada, mas ao mesmo tempo ele é gente boa. é. Entendeu? Então os professores me amavam, É. assim. Eu era aquele que o professor dava pra fazer a chamada, eles botavam eu pra sentar ali e tal, mas eu era ruim de Uma nota, ruim de Uma comportamento. vez eu trabalhei num colégio, que eu não vou falar o nome porque eu vou falar aqui. É algo assim que até então era muito sigiloso. Mas eu tive um aluno exatamente com esse perfil. Conversava muito, muita falta de foco. E aí eu ministrava 4 matérias. E geralmente para ir pro conselho de classe, se ficou em 3 já era. Aham. Então eu poderia salvá-lo. E aí ele conversou comigo, gente boa, cara. Ele não era educado com nenhum dos outros professores, mas comigo ele era. E eu fui e salvei ele. E ele falou assim, professor, trouxe um presente pro senhor. Na época tinha acabado de surgir o PlayStation 4. Quando ele tirou o PlayStation 4 da mochila e me entregou, sendo bem honesto com vocês, eu sapateei na frente dele. Foi literalmente algo fantástico. Eu não vou falar aqui porque ele ainda falou assim, professor, não fala pra ninguém. Eu falei, eu nunca vou contar isso pra ninguém. Nunca vou contar isso pra ninguém. Mas esse é um perfil de alunos tão fantástico que assim, você quer... Porque eu pensei que tinha de tudo pra ferrá-lo, Aham. né? Ferrar o termo técnico que a gente usa pra dizer o que a gente faz com alunos. Mas, consequentemente, eu peguei e salvei. O PlayStation ajudou? Sim. Claro que O sim, né? PlayStation foi antes ou foi depois? Não, eu salvei, porque, tipo assim, pra não parecer aquele negócio de corrupção ativa, né? Mas já tinha a foto do PlayStation. E aí ele Entendi. falou assim, ele só falou assim, professor, comigo o senhor não perde. Foi forte aí. É engraçado que nos filmes eles dão maçã, né? Agora é Não, esse. pois é. O PlayStation é mais Professor, evoluído. comigo Na você não Mônica era perde. só uma maçã. E aí, quando ele me entregou, ele só disse assim, não conta nada pra ninguém. Eu falei, essa frase é minha. Essa fala, inclusive, ela é minha, entendeu? Mas resultado, vamos jogar contra Strike amanhã e vai dar tudo certo. E aí, Eduardo? Então esse era você como aluno. É, eu era terrível, assim, tipo assim, mas eu era unânime, os professores tudo gostava muito de mim, e isso é muito legal, porque minha filha, a Selena, tem um perfil muito parecido, e a professora fala exatamente a mesma coisa, é como se eu estivesse escutando a professora de novo, falou assim, Sim. nossa, ela conversa, ela é daquela que envolve a sala, e põe tudo, e põe todo mundo fazer bagunça junto e tal, mas ela é um amor, meu Deus, essa menina, eu quero que a minha filha seja igual ela e tal, porque ela é muito educada, ela é Uhum. respeitosa, ela nunca desrespeitou nenhum amigo, nenhum professor, nenhuma pessoa. Então, é a mesma coisa. Mas nem sei por que eu tava falando isso, por que eu entrei nessa? É, na verdade, assim, não tem nada fogo. Acho que nós estamos, entendeu? Vamos deixar passar pra quem tá mais... Alguma pergunta? Assim, eu queria saber o que você aprendeu com a paternidade depois que você se tornou pai. O que você acha que mudou? Cara, muda tudo, tudo. De Incrível, fato, é algo, tipo assim, as suas prioridades mudam, o seu foco muda, os seus sonhos mudam, tudo pra mim mudou, assim, desde que eu me tornei pai. E é algo tão engraçado, cara, porque, tipo assim, eu sempre gostei muito de viajar, trabalhei muito viajando, assim, e tal, Uhum. então, cara, passava dias, assim, viajando. E depois que meus filhos nasceram, cara, eu não suporto mais, cara. Tipo assim, eu viajo, mas dá 2, 3 dias, velho. Eu já dou uma loucura, assim, pra ir embora, assim, pra Uhum. encontrar os meninos, assim. Então, eu acredito que o que muda principalmente é os seus focos e os seus objetivos, cara. Antes, seus objetivos, seus focos, você percebe que é tudo muito egoísta, assim, sabe? É Sim. tudo pensando em você Aham. e tudo. E depois, cara, A gente se anula em prol deles, né? E é literalmente É isso, cara. literalmente o se anular. Como é que fala? Esqueci como é que é o negócio, mas a
a melhor lembrei, a melhor metáfora que representa um pai é uma vela, entendeu? Então, assim, a vela, para que ela aqueça e para que ela traga luz para o ambiente, ela precisa se consumir. Uhum. Então, é o exemplo do pai, cara. Para poder beneficiar todo mundo, ele se consome todos os dias. Então, acho que a principal coisa que mudou na minha vida é exatamente essa, cara. Você aprender a viver para poder trabalhar em função de um outro, assim, sabe? Eu tava vindo com o Douglas pra cá, né? E aí nós vimos um balão, aqueles balão bem top, passou assim. E aí nós até pensamos em frear o carro, sabe? Com risco de causar um engavetamento. Pra pegar, pra levar pros filhos. Cara, pareceu um balão voando. Será que é Deus provendo? É Deus provando? E aí o Douglas até disse, cara, quando a gente vira pai, a gente tudo faz pensando no filho. Tudo, cara. Tudo faz pensando no filho. E assim, qual o maior desafio da sua vida? Uma pergunta bem, bem forte. Igual, você tem atuado em muitas áreas. Você é pai, você é filho, você é irmão, você é empresário, pregador, esposo. Qual o maior desafio? Qual a área que você acha que mais te desafiou e te proporcionou também uma margem de crescimento maior? Cara, sem dúvidas, eu acho que é a paternidade, assim, que é os principais desafios que a gente tem quando a gente se torna pai, assim. O casamento é desafiador, mas você tá lidando com uma pessoa que, cara, tem um cognitivo ali, consegue entender, consegue tá caminhando pro mesmo sentido que você e tal. Agora, a paternidade, cara, é você se colocar numa posição de mal, de ruim, mas pelo bem daquela pessoa. Então, tipo assim, poxa, o filho, sei lá, quer um doce. Poxa, não vai comer. Poxa, e mesmo você falando assim, cara, podia dar, né? Podia cara, às vezes você fala, não vai comer. Ou seja, então, são desafios todos os dias. E tem o desafio, e são os desafios de cada etapa, vamos dizer assim. Uhum. Então, tem o desafio de 1 ano, tem o desafio de 2 anos, de 5 anos, da entrada da escola, aprender a andar, 18 anos e tal. Esse eu ainda vou enfrentar ainda. Mas, cara, cada etapa tem o seu desafio. Até esses dias, ontem eu tava conversando uma semana atrás eu tava conversando com o pessoal. Eu falei assim, nossa, menino pequeno é difícil e tal. E tava lá conversando, trocando ideia com ele. Ele falou assim, cara, você não perde por esperar a adolescência. A adolescência... Aí eu falei assim, não, mas eu tenho 3 pequenas. Eu falei assim, é mais desafiador? Ele falou, porque... Nesse período, apesar de toda a dificuldade, você é o herói dessas crianças aí, ó. Pra ele, você... Até tem uma história engraçada que a gente foi no circo semana passada e meu filho foi e falou assim, minha filha, falou pra minha esposa. E aqueles caras fazendo aqueles negócios, tipo assim, no estilo Diego Hipólito, sabe? Pendurando assim de lado, assim e tal, não sei o quê. Aquele negócio. Aí a minha filha virou pra minha esposa e falou assim, mamãe, ele é forte, né? Aí a minha esposa falou, é muito forte. Ele falou assim, mas eu acho que o papai é mais forte que ele. Ou seja, então, dentro da cabeça dela, cara, você é o herói deles. Meu filho, eu fui levar ele pra assistir Homem-Aranha, o Hulk vai lá, pega o Homem-Aranha assim, bate assim de um lado pro outro, assim. Depois, no final, meu filho vai falar assim, papai, você acha que numa luta entre você e o Hulk, quem que você acha que ganhava? Aí eu falei assim, eu acho que é o papai, né? Aí ele falou assim, eu também acho, papai. Eu acho que ia ser uma briga boa, mas você ia ganhar. Ou seja, você é o herói deles, né? Apesar de toda dificuldade, de desobedecer e tal, você é o herói. E na adolescência é o primeiro momento que você perde essa imagem dentro da cabeça deles, né? Você passa a ser só um idiota, só. E aí você tem que trabalhar em cima disso aí. E assim, puxando o gancho, igual você, questão de ensino, né? Como você está preparando aí, o que hoje você tem para dizer sobre a prosperidade através da palavra? Porque hoje muito se cobra de oferta, e aí quando você vai ofertar, muitas das vezes a oferta é pouca. Mas e aí? Como que hoje um pastor deve
conduzir? Será que é realmente só a palavra de salvação? Ou ele não pode falar de prosperidade? Como Tem que falar. conduzir uma forma de prosperar? Como você é um grande empresário, né? É o que eu falo muito hoje, eu já tive uma condição muito boa, mas Deus me permitiu chegar no fundo do poço, que hoje acho que acredito também que eu vou fazer uma outra pergunta polêmica, que é assim, se hoje tirou tudo e eu tive um recomeço. E hoje, onde eu estou, e eu falo muito sobre isso, como conduzir a prosperidade através do ensinamento da Bíblia e como conduzir isso, como que você hoje vê esse sentido. E a outra pergunta é, se hoje Deus tirasse tudo de você, como que você ia conduzir a sua vida hoje, do todo o conhecimento que você tem? Porque às vezes pode tirar dinheiro, mas no que não tira, acredito que é a sabedoria. Sim. E de coisa assim. Eu acho que para mim é o que eu vivi há 6 anos, né, que após a pandemia, de lá para cá, realmente para mim foi algo que me remoeu muito. E hoje eu acredito que eu falo assim, que eu fiz uma faculdade de 6 anos, que hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. Hoje que é o que é a pergunta que eu falo hoje, que a gente voltou à questão do dinheiro. Então assim, hoje eu queria, Eduardo, entender como que você hoje sobre a pregação através da prosperidade nas suas pregações. Cara, todo pastor tem que amar falar de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é o assunto mais falado da Bíblia, né? Mais do que céu, mais do que inferno, Exatamente. mais do que tudo é dinheiro. Por quê? A Bíblia entendeu, a Bíblia entendeu não, né? A gente entende que o dinheiro, ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para que você possa ser próspero e uma ferramenta para que você possa fazer o bem e para que você possa fazer o mal também. Para que você possa construir e para que você possa destruir. Então, o dinheiro, ele é mais importante que a adoração? Não. Mas sem o dinheiro, ele atrapalha a sua adoração, atrapalha seu sono, atrapalha seu casamento. Quantas vezes, cara, você foi para a igreja sem dinheiro e ficou pensando na conta que vai ter que pagar o negócio? Cara, isso é terrível, cara. Cara, o dinheiro é mais importante que o sono? Não, mas, cara, quantas vezes você ficou sem dormir por conta de um problema que deu financeiro e tal, de uma conta que tá negativa? Então, o dinheiro, ele é muito importante. E o pastor deve falar sempre sobre esse negócio. Inclusive, tem um amigo meu que fala assim, na verdade a Bíblia é um livro sobre oferta. Ele falou, não, aí um contestou, né? Falou assim, na verdade é sobre Jesus. Ele falou, e Jesus foi o quê? A maior oferta de todas. Mas, só para que a gente possa entender que tá na mesma página. O dinheiro, no bolso, ele é uma bênção. No coração, ele é uma maldição. Então, a gente precisa só aprender a usar o dinheiro e não deixar o dinheiro usar a gente. A Bíblia vai dizer que o único que a Bíblia dá status de senhorio e de Deus é Mamon, que é exatamente o Deus que representa o dinheiro. Então, é muito importante, a gente precisa aprender a lidar com ele. A gente precisa aprender a administrar ele. Se a gente não fala, fica muito parecido com quando eu era criança. Eu lembro que, cara, sexualidade, tudo era um tabu gigantesco, cara. A galera entrava no casamento sem saber nada e tal. Hoje em dia é um pouco mais aberto, tem curso de noivos, curso de casais e tal. Tem sexólogos cristãos e tudo para poder ajudar. Mas antes, cara, era um tabu. E hoje em dia, se o dinheiro virar esse tabu, cara, a gente não aprende. A gente não aprende a administrar, a gente não aprende a governar sobre o dinheiro, a fazer o que deve ser feito, né? Então, cara, desde o começo, o nosso maior engano é acreditar que Deus é esse Deus escasso e que precisa daquilo que é nosso, sabe? Por exemplo, vou te contar a história lá de Adão e Eva, você conhece bem, mas, por exemplo, quando chegou lá, a cobra foi lá e viu, Deus falou o seguinte para Adão e Eva, falou assim, olha, come livremente de tudo que eu dei, só vai ter uma que você não vai tocar e nem comer. Aí o diabo vem e vai lá e fala assim, é verdade que Deus é um Deus punitivo e restritivo e que você não pode tocar nas coisas?
Ele falou, não, eu posso tocar em tudo, eu só não posso tocar, né? Ele falou, não, mas essa aqui era a que você precisava. Essa aqui era tudo que você precisava. Ou seja, ele faz acreditar que aquilo que nós não podemos tocar é tudo aquilo que a gente precisa. E a mentira continua até mesmo nos dias de hoje, cara. Por que o pessoal fica tão implicado com o dízimo? Cara, porque a única parte que Deus falou que você não vai tocar, ele faz você acreditar que é tudo o que você precisa. Você tá com as contas tudo bagunçada, mas você acredita que se você usasse aqueles 10%, a sua conta não iria estar tão bagunçada assim. Ah, não, se eu usasse aqui... Ou seja, isso começa a virar um tabu. Sim. Porque essa é a mentira que desde o Éden vem se replicando até os dias de hoje, cara. É a gente acreditar que, não, Deus é o dono de tudo. Ele nos deu a saúde, a inteligência, o conhecimento, a força para poder ir trabalhar, conquistar nosso dinheiro. Ou seja, ele é o dono de tudo, cara. Ele é o nosso dono. E aí, Deus vai falar assim, eu sou o dono de tudo, mas eu vou te dar 90%, só 10 aqui que é meu. Beleza? Beleza. Mas a gente acredita que aqueles 10 que tá a saída para nossa vida e para nossa vida financeira. Entendi. Então, às vezes é só a gente saber lidar com o dinheiro e com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Tudo que Deus coloca na nossa mão é feito para multiplicar. Então, dinheiro é feito para multiplicar e esse é o princípio da prosperidade. É a gente conseguir pegar aquilo que tem chegado nas nossas mãos e trabalhar para que aquilo se multiplique, né? E não simplesmente a gente consuma. A Bíblia vai dizer assim, ó, que Deus dá semente aos que semeiam e pão para aqueles que têm fome, né? Para que a gente não fique comendo semente. Então, o nosso problema é, cara, Deus coloca semente na nossa mão e a gente fica comendo parecendo que é pão. Eduardo, Oséias 4:6 vai falar que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Sim. Você pode afirmar que as áreas que mais falta ensino é a que mais destrói o povo de Deus dentro das igrejas? Na verdade, o povo evita por conta de conflito, né? O pessoal vai embora se a gente falar de dízimo. O pessoal vai embora se a gente falar de oferta. Se a gente pedir aqui o dinheiro, vai... Cara, mas... Na verdade, o reino de Deus ele acontece comigo, sem mim, com você, sem você. Tem uma frase que até diz, fala que Deus continua sendo o mesmo sem você, mas você sem Deus não é nada. Então, é exatamente isso. Então, o pessoal, por conta do medo, da preocupação, e também por conta que muita gente ensinou errado também, né? A gente quer ensinar sempre... aliás, a gente escutou muito sobre mistura dízimo com salvação, com tudo e tal. Cara, salvação é Jesus. Aceitou Jesus, não precisa estar numa denominação. Não precisa, cara, é Jesus. Não é a Assembleia que salva, não é a Batista que salva, não é a Presbiteriana que salva, é Jesus. Aceitou ele como único suficiente Salvador, tem direito ao céu. Agora, oferta, dízimo e todas essas coisas está relacionado à prosperidade, à fidelidade. Então, porque isso aí é coisa da antiga aliança, né? Da época da lei. Não, o dízimo é antes da lei, né? A primeira pessoa que dizimou foi para Melquisedeque, foi Abraão dizimando a Melquisedeque. Antes da lei, a lei só vem em Moisés, lá na frente, mas já tinha dízimo. Já tinha a oferta. Caim e Abel já ofertava. Né? Então, tudo isso é anterior à lei. Então, se é anterior à lei, está falando de princípio. Então, na lei se tornou uma lei, no período da lei, e hoje se retornou a um princípio. Então, eu não me apego mais ao mandamento, mas eu me apego ao princípio que está por trás. Então, eu não dizimo e não oferto por conta de algo escrito, mas eu dizimo e oferto pelo princípio que está por trás. Qual que é o princípio? Generosidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima da sua ganância. E, cara, vamos ser sinceros, o dízimo é o melhor balizador de ego e de ganância que existe, cara. Quando você dá ali, cara, pode ser a pessoa... Cara, você tá quebrando um pouco da sua ganância ali, um pouco do seu ego, um pouco do seu negócio. Bom. Pessoal, entrevistar o Eduardo, a gente já tá indo pro final, mas você viu que é muito bom
Todo mundo aqui está cheio de perguntas. E eu tô com algumas aqui, inclusive das minhas redes sociais, do WhatsApp. Ô, Elias, tem alguma? Então vamos começar aqui. Prepara que vem polêmica. Vai. Tá? Primeira coisa, por corrigindo. Starley, você incentivou a irmã a cobiçar o namorado da outra? Não, tá bom? Mas o que eu estou querendo deixar bem claro é que se você tiver nesse contexto, tá? Nada. Siga o exemplo da Rebeca. Continua incentivando os dois. Continua incentivando, tá? E se você quiser alguma coisa, aguarde seu tempo e vá orar, tá? Espere Deus ministrar seu coração. Ô, glória! Voltando ao assunto. Rapaz, tem umas aqui que são polêmicas. Então já vamos logo. Vamos entrar logo sem dó e nem piedade. Eduardo, a marca da paz já levou calote de cristãos? Não. Eu só atendo cristão, irmão. E eu devo ter mais de... esse dia até vi um vídeo lá de um cara queimando mais de 5 milhões de cheque devolvido lá. Eu falei, rapaz, se eu pegar ali, eu acho que eu tenho mais ou menos alguma coisa assim. Quê? Sério, Eduardo? Tudo pastor, em nome de Deus e tudo mais. O juízo final te espera. O juízo final te espera. Se você tá devendo a marca da paz, por favor, pague. Nós vamos negociar uma. Entendeu? Vamos. Mas se você tá devendo a marca da paz, pelo amor de Deus, para com isso. Eduardo, você pensa em investir em outra área totalmente diferente do que faz a marca da paz? Não. Eu já ia falar barbearia, ué. Pois é, boa Ué, ideia, então, né? pensa. Cara, sabe o que acontece? O povo fala muito sobre esse negócio de múltiplas rendas e tal, não sei o quê. Mas todo mundo que fala sobre múltiplas rendas, fala depois que ele já venceu 100% em uma área. Então, depois que aquela área foi vencida e que não depende mais dele estar ali, aí ele pode construir múltiplas rendas. Mas, cara, você construir múltiplas rendas é muito parecido. Tinha até uma imagem antigamente, assim, de uma bolinha assim, que coloca várias setinhas assim. Sim, Ou sim. seja, você fica dispersando a sua força em várias áreas. Entendi. Em vez de você colocar todas as suas forças em uma só. Então, cara, isso é muito poderoso. Entendi. Eu até faço algumas coisas assim, mas o foco total é na marca da paz. Vamos continuar respondendo as perguntas de alguns seguidores. Sobre o papel do homem e da mulher. Vocês... Ixi, me incluiu. Incluiu tu também. Vocês 4 estão querendo afirmar que a mulher não foi feita para ser a cabeça da igreja? Ou seja, vocês 4 estão afirmando que a mulher não pode estar na frente de uma? Eu acho que pode, não tem nada a ver. Tem mulheres pastoras aí, bênçãos, e não tem nada contra. Vamos tratar sobre esse assunto também depois. Eduardo, o Novo Testamento não fala sobre dar o dízimo de forma explícita e isso deixa em dúvida a obrigatoriedade dele. Falar de dízimo, ainda, na sua opinião, é tabu dentro da igreja? Eu acho que é tabu. O Eduardo pode falar com propriedade, porque o Eduardo é filho de um pastor de igreja. Sim. Né? Eduardo, falar sobre isso é tabu dentro da igreja? Eu acredito que é ainda. O pessoal tem muito preconceito, mas baseado naquilo que aprendeu errado, muita gente usando a fé das pessoas para poder fazer comércio, isso é muito ruim, mas eu não me baseio simplesmente, porque não está escrito no Novo Testamento. Como eu disse, o dízimo e as ofertas são anteriores à lei, e hoje a gente segue por um princípio e não por uma regra. Então, a Bíblia diz assim que Jesus cumpriu toda a lei. Então eu não sigo os 10 mandamentos mais. Eu sigo os princípios que estão por trás dos 10 mandamentos. Então eu não mato, lá está escrito assim, não matarás. Eu não mato porque está escrito lá nos 10 mandamentos. Eu não mato porque eu tenho um princípio. Eu não roubo, não é porque está escrito lá. Eu roubo. Eu não roubo por conta de um princípio. Por exemplo, você guarda o sábado? Você trabalha no sábado? Trabalho. Então tá pecando contra os 10 mandamentos. Realmente. Então, e a Bíblia vai dizer ainda, inclusive, que se pecar contra um, pecou contra todos os 613, ou seja, pecador 613 vezes porque não guardou o sábado. Mas por que eu acredito que você não precisa guardar o sábado? Porque, poxa, ali é uma lei que já foi cumprida em Cristo. Mas existe um princípio por trás. Qual que é o princípio por trás? Descanso.
Uhum. Então, poxa, você tirar um dia na sua semana para poder desfrutar da sua família, Uhum. descansar e tal, cara, tá tudo certo. Entendi. Ah, que seja sábado, que seja domingo, que seja terça, por exemplo, quem tem salão normalmente descansa na segunda-feira, né? No domingo. Meu domingo, Eu tenho um amigo meu que é dono de salão, e o dia dele que ele fica livre é segunda-feira. Ele fala, segunda eu não trabalho. Então, é o princípio do descanso. Nesse mundo teológico, que é o mundo que praticamente eu mais estou dentro dele, entra muito essa questão do dízimo, né? Aham. E aí, por exemplo, quando a gente observa nas páginas do Novo Testamento, a gente vai perceber princípios bem claros estabelecidos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9. O apóstolo Paulo apresenta 3 regras interessantes. Contribua com alegria e proporcional àquilo que Deus deu. Contribuir é verbo e verbo numa frase de indicação do sujeito. Proporcional àquilo que Deus deu é realmente uma vibe de gratidão. Contribua proporcional àquilo que Deus deu. O nome disso é dízimo. Uhum. Mas eu não acho que é dízimo. Chama do que quiser, mas precisa contribuir. Contribuir com alegria e contribuir proporcional àquilo que Deus deu. Entendeu? Não sei nem por que eu tô falando isso, que o entrevistado não é eu. Pronto. Mas vamos lá. Eduardo, Pergunta e você... responde. Eita, essa é boa. Eduardo, você considera mais perigoso o político corrupto ou o eleitor que sabe que é político, é corrupto e continua votando nele? Vou repetir a pergunta. Aham. E pelo amor de Deus, façam perguntas mais fáceis, porque nosso cérebro também, entendeu? Eduardo, você considera mais perigoso o político corrupto ou o eleitor que sabe que o filho do diabo é corrupto e ainda continua votando nele? E eu vou acrescentar, porque, né? Fala também sua percepção sobre política no meio de cristãos. Eu acho que a igreja tem que estar dentro de todas as esferas, né? Uhum. Dentro da medicina, dentro da política, dentro dos advogados, em todas as áreas. Uhum. Porque onde tem um cristão e um evangelista ali, ele consegue entrar em lugares que a gente jamais conseguiria chegar. Sobre político e eleitor, na verdade isso não existe, né? Todos nós somos seres humanos, Uhum. né? Então, tipo assim, uns se propuseram a estar ali. E por que existe políticos corruptos? Porque existem homens e mulheres corruptos, né? Nós somos essas pessoas. Cara, esses dias eu tava vendo o noticiário, ela tava mostrando o Vorcaro lá. Eu falei pra minha esposa, eu falei assim, ó, sabe por que eu não tô aparecendo aí na televisão? Porque ninguém me chamou. Eu perguntei pros alunos de sociologia, a gente tem essa ideia de que o brasileiro é corrupto, mas na verdade é de um pressuposto filosófico que isso não passa, porque pra gente afirmar que o brasileiro é corrupto, a corrupção só deveria existir no Brasil. E lá na Espanha mesmo tá uma polêmica lá com a primeira-dama, entendeu? Então a corrupção faz parte da natureza do ser humano. Eu gosto de uma frase do Dr. Wayne Grudem, teólogo formado em Harvard, quando ele diz que ser humano é ter que ensinar para uma criança o certo, vírgula, pois o errado ela já vai descobrir por si só. Todo mundo já nasce com a natureza pecaminosa, entendeu? Todo mundo já nasce com a natureza pecaminosa. Mas, Eduardo, sobre essa questão do tipo assim, a pessoa ter noção que o político é corrupto, e aí mesmo assim continuar votando neles dentro da igreja. Cara, o que acontece? Como eu disse, o ser humano por si só ele é corruptível, você já falou. E um ser humano com essa natureza dentro da política, naturalmente, eles podem produzir isso. É lógico, tem algumas pessoas com desejo de mudança. Não é todo mundo que é igual, não é todo mundo que segue o mesmo padrão. Tem gente que cai em pecado ou desliza em um negócio. Outras pessoas se jogam, né? Outras pessoas vivem lá. Então, a gente precisa escolher essas pessoas que nos representam. Cara, uma pessoa corrupta, declaradamente corrupto, julgado, que a polícia investigou e tal. Cara, essa pessoa nem poderia, nem sequer ser uma opção. Nem poderia estar ali. Mas, se ele está, não deveria ser opção do nosso voto. Né? Então, a gente precisaria prestar um pouco mais de atenção, porque a gente colhe os frutos das nossas escolhas em cada eleição.
Mais perguntas vindo do Instagram. Inclusive, para você que está vendo o podcast, o link do Instagram vai estar na descrição e siga, tá? Se você não seguir... Jesus seria de esquerda ou de direita se estivesse vivo hoje? Tame essa polêmica, Eduardo. Esquerda e Você tá direita é vivo. um termo posterior, né? Jesus não Você estaria tá vivo. em nenhum... Peraí. Ah, Meu companheiro que tá pesando o clima. o que ele falou? Fala aí. Pra você. É porque ele falou que se Jesus estivesse vivo, eu falei, ele tá vivo. Ah, com certeza, eu nem reparei que tinha falado isso. A Pesou- pergunta tá meio... Você pesou o clima, irmão. A pergunta tá meio... É verdade. Se Jesus estivesse aqui e tivesse uma opinião, qual opinião ele daria? Ele seria da direita ou da esquerda? Eu acho que Jesus é maior do que qualquer Perspectivas políticas, né? perspectivas políticas, mas com certeza os ensinamentos dele se assemelham mais à ideia de direita do que de esquerda. Entendi. Boa. Tudo, poxa. O que a esquerda faz? A esquerda é a favor do aborto, a esquerda é a favor Homossexualismo, de de ideologia, de tudo quanto é tipo. Uma vez que uma você professora de história falou, ela afirmou pra mim que Cristo estivesse hoje seria uma pegada socialista. Eu falei, se ele fosse socialista, ele não tinha dito o que ele disse, que pobre e rico sempre vai ter. pensar. É impossível. Mas, de novo, não sei nem o que eu tô falando aqui. Não, e outra coisa. Jesus, tudo que ele colocava a mão, multiplicava. Ah. A esquerda, tudo que eu vejo que ela coloca a mão, ela destrói. Então não tem como Principalmente ser a de esquerda, esquerda brasileira. Cara, a esquerda brasileira... Oremos. Eduardo, qual é a sua percepção sobre a fala do bispo... Eu tô inventando aqui. Eduardo, qual é a sua percepção sobre a fala do nosso bispo, que é todo mundo aqui é de Madureira, sobre a crítica e chamar a letra da irmã lá de lixo? Eu gravei um vídeo sobre isso. É. Eu falei assim, cara, eu entendo E cuidado que 4 cabeças pode rolar aqui, viu? Aqui todo é matou. E tem mais um ali também, entendeu? Ó, É porque a gente precisa colocar na conta de alguém, mas colocar na conta do Eduardo, né? eu gravei um vídeo falando sobre isso e eu falei assim, olha, eu entendo o que o bispo falou. Apesar de não acreditar que ele foi feliz nas suas palavras, mas eu entendo o que ele falou. Eu sou de Madureira, eu sou da Assembleia de Deus, Rio Formoso, meu pai é o pastor. Uhum. Cara, meu pai aqui, ó, pra não dizer, ó, aqui, ó, ele mandou uma mensagem que eu vou olhar. Aqui, ó, pra não dizer que eu tô mentindo aqui. Ó, o que ele escreveu aqui? Orando por você e Que sua hora que é? família, 3 horas da manhã nesse instante. Aí ele falou o quê? Vamos orar? Vamos orar. E você não respondeu? Não, essa hora tá... Seu pai ora e você dorme? Olha Isso? aqui, Revelação pra você. Tô brincando. olha aqui. Aí, ó, cara. Orando por você e pra sua família nesse instante. Vamos orar? Que hora? 3 horas da manhã. Ou seja, todos os dias. 3 horas da manhã. Todos os dias. E sabe o que é o pior agora? O Elias é da nossa igreja. Ele tá aqui, pode confirmar. Meu pai, a 4ª vez que ele tá acabando de ler a Bíblia esse ano. Esse ano. Ele tá acabando de ler a Bíblia esse ano pela 4ª vez. A última agora, ele leu, se eu não me engano, em 19 dias a Bíblia. Você é filho Então- de um pastor ligado à Madureira. Sim, então meu pai faz parte da Madureira, Assembleia de Deus, Campo de Campinas, Rio Formoso. Ou seja, lá é uma igreja cristocêntrica, de um pastor que ora, de um Aham. pastor que lê a Bíblia, Sim. de palavras cristocêntricas, de algo que meu pai é a pessoa que mais trabalha na igreja. Pastor Itamar é um diferente. servo de Deus. A primeira vez que eu ouvi falar do seu pai, só te cortando Ah. aqui, eu trouxe o meu primeiro livro de jovens para fazer um amigo meu, que certamente ele vai estar vindo aqui, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Aham, E eu me lembro que almoçando com o Hernandes perguntou se eu conhecia seu pai. aham. E aí eu falei que não. Eu não conhecia, não ouvi falar ainda. E o Marco Sérgio, sabe o Marco Aham, Sérgio? sei. Chegou lá na hora e tal, aí falou da Marca da Paz e tal. E aí o próprio pastor Hernandes Dias Lopes atestou a vida com Deus do pastor Itamar. Cara, a gente já recebeu algumas vezes o pastor Hernandes lá e ele é uma bênção. E, cara, então, por exemplo, pra minha igreja, essa música é uma realidade? Não. Nós não paramos de Aham. falar no céu, nós não falamos só em bens materiais. Uhum. Então, cara, pra minha igreja, que é Madureira, que faz parte da Madureira, essa música não é realidade. Então, Uhum. eu entendo o que o bispo está falando. Mas eu
eu acho que essa música é um lixo, por exemplo. Não, poxa. Uhum. Eu acredito que tem muitas igrejas, dentro da Madureira e fora da Madureira, que precisam escutar músicas como essa. É uma Entendi. denúncia, Entendi. né? Então, naturalmente, a gente precisa, cara, ficar tendo estímulos para que a gente volte ao primeiro amor, para que a gente volte de novo, porque, cara, constantemente, se a gente não tá vigiando, a gente começa a se perder. Então, tem que ter essas músicas assim. Ah, mas pra minha igreja não serve, irmão, mas não serve pra mim, mas serve pra outro. Sim. E mesmo que, tipo assim, não serve pra mim, eu não sou orgulhoso o suficiente pra falar assim, nem escuto, nem deixo tocar e tal. Eu acredito que no dia lá eu não tava muito, não tava muito feliz naquele dia, não. E até, isso que foi minha mãe que falou depois, pô, assim, meu filho, nós temos que lembrar que ele é um viúvo, perdeu a esposa recentemente, então, tipo assim, cara, todo mundo tem problemas, né? Passa ali por dificuldades, por alguma coisa, talvez no dia não estava bem ali, deu uma declaração ruim, Uhum. mas eu não sei a dor que o cara enfrentou de perder a esposa. A Sim. esposa era quem comandava ali tudo ali, a Aham. parte de mulheres e tal, então... Cara, não tá parando de chegar a pergunta, não, Eduardo. E Manda. você acha que tem canções que o povo fala que é uma oração. Aham. Você acha que essa canção em si é uma pregação? Sim, na verdade é uma denúncia, né? É Uhum. algo, ó, por que pararam de falar no céu? Por que só falam de bens materiais? Então, é uma denúncia que faz a gente refletir e voltar de novo pro eixo, sabe? Então, constantemente, você vai ver que os profetas foram levantados, Isaías, Jeremias, todos, os pequenos e grandes profetas, eles gritavam uma mensagem, falaram, volte, conserte, pare de preocupar com os negócios, pare de extorquir os pobres, para de... Então, era sempre uma denúncia para que o povo voltasse, para que as pessoas voltassem para o caminho do Senhor. Então, isso aí é uma canção profética, né? Um profeta que se levantou para... Entendi. Eu falo porque a gente que prega, você prega, o Arnold prega, eu prego, a gente nunca usa um texto sem um contexto. Sim. O próprio Eliseu fala que texto sem contexto é pretexto para heresia. Sim. E o começo do hino fala que uns confiam em carros, outros em seus cavaleiros. Então tá falando uma classe específica de pessoas. Sim. E não generalizando todos da igreja. Sim. Então eu acho que a visão mais é para esse lado. E outra coisa também, cara, ele que é um pastor presidente, ele deve conviver com muito mais coisas que a gente ali. Eu vi um outro rapaz comentando isso num podcast, aí falou assim, ele falou, cara, não falando da cantora da música, não é a Suede, mas, por exemplo, pessoas que pegam essa canção, cantam nas suas ministrações ali, porque que só se fala em bens materiais, e depois nos bastidores vão cobrar ali ofertas de 5, 10, 20, 15, 30 80. mil, 80, 100, 200, ou seja... Eles estão ali batendo na igreja, por isso que ele fala de melô do bate-bate, né? Uhum. Ele falou, então tá ali batendo na igreja, mas nos bastidores ali tem um contrato ali de 50, de 100, de 20, de 30 mil ali, se não pagar eu não canto, se falar eu não vou, se um negócio... Ou seja, então é as mesmas pessoas que estão lá falando, cantando a música, não, mais uma vez, não é a Suede, é pessoas que colocaram essa música dentro do repertório. Então estão cantando a música e tá fazendo exatamente o que a música tá denunciando, né? Irmão, se eu soubesse que era tanta pergunta, eu cobrava. Mas assim, eu vou selecionar mais uma, porque, afinal de contas, o Timóteo já tá precisando que o pai esteja em casa. É tanta polêmica aqui. Mas vamos lá. Eduardo, existe música de crente que é um lixo de música? Não. Beleza. Bom é assim, responder rápido. Eu posso falar um negócio? Pode. A pior música cristã é melhor do que a melhor música secular. Boa, irmão. Gostei. Então toma essa. Um cristão pode defender pena de morte? Pode. O Eliseu falou, né? Pulou dentro da minha casa, é bala, irmão. Fosse no Texas, né, irmão? Rifle. Bem-aventurado tem fome e sede de justiça. A Catherine tava contando que teve o caso de pastores no Texas. Cadê ela? E aí parece que invadiram a igreja. Você tá... Obrigado. Fica aqui perto. Parece que entraram dentro da igreja lá, né? E aí teve um tiroteio. E o quê?
Matou algumas pessoas. Eles entraram nos carros, né? Como se diz, o pessoal da igreja foi atrás. O pessoal da igreja foi atrás dos caras que atiraram na igreja e bala, mano. Fogo. Entendeu? É isso. E Eu acho que- levando em conta que, na verdade, é a proposta, realmente. Acontece muito, principalmente esse movimento de esquerda, eles querem trazer valores associados ao cristianismo que não é do cristianismo, nunca foi. Entendeu? Por exemplo, esse mesmo doutor Wayne Grudem que eu citei, ele trouxe uma palestra, ele veio na Universidade de Mackenzie e fizeram a transmissão ao vivo. E prestem atenção o verbo que Cristo utiliza para Pedro, quando Pedro desembainha a espada e, consequentemente, dizem nós teólogos acreditamos que Pedro era ruim de mira, tá? Porque ele queria o pescoço mesmo. É. E aí Cristo diz para Pedro fazer o que com a espada? Jogar fora? Ele diz, guarda a espada. E nós temos Cristo vendo Pedro andar 3 anos armado, e tem um texto da Bíblia que manda Pedro Pelo contrário, né? A Bíblia vai falar assim que um dia Jesus está falando e fala assim, ó, ô Pedro, o que você tá fazendo com essa capa aí? Vende ela aí e compra outra espada pra Você você. ia citar o texto que ia finalizar. É exatamente. Ele ordena comprar armas. Ó, sabe o que eu acho interessante nisso? Porque a gente acredita que... eu vi um pastor, acredito que é até famoso, eu não conheço, mas eu acredito que ele é famoso. Criticando o pastor Eliseu, né? Sim. Falando assim, não, que a gente confia no Espírito Santo, a gente tem que confiar em Jesus e tal. Mas, cara, se for assim, a gente tem que jogar os nossos extintor fora. Pra que ter um extintor, né? Pra que a gente Cinto de guardar? segurança. Pra que a gente usar o cinto de segurança? Pra que a Capacete. gente ter a cerca elétrica? Pra que a gente usar o capacete? Então, tipo assim, cara, a gente confia 100% que o Espírito Santo nos guarda, que Jesus pode fazer e tal, mas isso não anula o fato de nós podermos nos proteger, de nós termos essa capacidade de nos proteger, principalmente quando a afronta vem contra a nossa família, né? Então, várias passagens ali, por exemplo, nos 10 mandamentos, né? O termo ali, você que é teólogo, sabe que não é não matarás. A proposta não é assassinar. Não assassinarás. Uhum. Ou seja, assassinado é algo premeditado, né? Isso. Onde eu vou e tal. Agora, em legítima defesa, inclusive, a Bíblia vai dizer lá, ó, aquele que for pego num ato roubando e tal, se ele for morto, o seu sangue não será cobrado daquele que o matou. Então a Bíblia o tempo inteiro mostra que essa proteção da família, ela é essencial. Então se a gente... A Bíblia vai dizer um texto ainda assim, lá em Tiago, se eu não me engano, fala assim, ó, aquele que não cuida da sua família, tá falando de finanças, mas a gente pode aplicar tranquilamente aqui pro negócio. Ó, aquele que não cuida da sua família é pior do que um descrente. É o que eu ia falar para você Timóteo, agora. né? 1 Timóteo 5,8 fala que aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família negou a fé e é pior do que um infiel. descrente. Exatamente. Bom, Elias, alguma pergunta sua? Depois você pergunta pra ele, irmão. Depois você pergunta se você trabalha pra ele, entendeu? Só tô perguntando por educação, entendeu? Se deixar ele perguntar, vai perguntar assim, ó, quando é que será um aumento e tal? isso, né? Então, entendeu? é melhor não E perguntar. junta ele que é polêmico com o Golter que é outro polêmico, entendeu? Tem alguma pergunta? Não? Douglas, suas considerações finais. Primeira coisa, te agradecer. Tamo junto, hein? Deu trabalho, mas conseguiu sobreviver. Suas considerações finais? Não, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, ao nosso convidado, Eduardo. Seja muito bem-vindo, sempre que possível. A você, né, que está aqui dirigindo o programa, nosso amigo Kesley. E Deus, principalmente, né, foi mais uma oportunidade e graças a Deus concluímos. Kesley, considerações finais? Faço das palavras do Douglas a minha também, né? Que realmente é uma benção, assim, a gente vê esse homem desse tamanho e fala, rapaz, esse homem parece ser meio... A gente ficou até com medo, né? Já chega assim, mas realmente é uma pessoa de um coração bom, pra você ver que realmente é uma pessoa que tá aí realmente para nos ajudar. E é o que eu falo, né? Toda experiência que a gente tem aqui, a gente leva também para ajudar, né? E agradecer realmente por compartilhar, né, um pouco da palavra do Douglas. E o Arnold também tá me chamando, igual eu falo, eu sou recém-convertido, todo mundo aqui já tem mas o meu chamado para
de Deus mesmo, realmente é algo forte. E eu quero continuar realmente lutando e batalhando para ser algo. E assim, agora sabendo que ele já vai fazer, eu vou lançar a minha camisa, Sou Streetwear, já que ele já. Pronto aí, ó. Depois eu vou mandar um croquis e vai produzindo. Mas brincadeiras à parte, obrigado aí por estar mais uma vez no Pode Levantar. Eduardo, passando para te agradecer uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. A vida é corrida, né? Uhum. Era pra gente ter gravado alguns dias, mas Eduardo precisou atender uma franquia lá em Cuiabá. O Timóteo já tinha nascido. Sim. E aí a gente reajustou a agenda. Então, irmão, obrigado mesmo. Obrigado, Tamo junto viu? demais. Deus abençoe. Foi um privilégio realmente te entrevistar. Amém. Muito legal, muito edificante. Quero aqui agradecer o Elias. Elias, Deus abençoe, tá? Agradecer a Carvalho, Deus abençoe poderosamente. Agradecer ao Golter, né, que é o nosso produtor aqui. Deus abençoe todos vocês. É isso aí. Para você que está vendo, assistir esse episódio, se inscreva no canal, dê seu like, comente, compartilhe. E Deus abençoe você. Até uma próxima. Deus abençoe. Amém.